todos. Eu gostaria de participar aqui desse debate também, primeiro concordando, né, com todas as falas que me antecederam. Eu acho que já está muito claro, né, a posição aqui desse conselho, que é uma posição muito coerente, né, com o estado atual e com o que nós deliberamos na última reunião, né? Eu acredito que na última reunião nós negamos um evento interno da universidade, um evento de formatura, né, uma solenidade dos alunos de nutrição, entendendo, né, que o momento é necessário esse tipo de sacrifício. Então, eu acho assim que é totalmente descabido, né, inclusive, esse debate de festa de carnaval dentro, né, do patrimônio da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu queria aproveitar aqui a presença do Felipe Guerra, muito grande amigo meu, que gostaria de chamá-lo ele por uma breve reflexão também, sabe, Felipe? Eu acho que a sociedade de Ouro Preto, né, a sociedade organizada, principalmente a prefeitura, deveria repensar um pouco no impacto do carnaval na cidade, né? Porque hoje muito se fala no impacto econômico do carnaval, mas também qual que vai ser o impacto na vida das pessoas, né? A gente sabe que o carnaval, a cidade de Ouro Preto recebe muitos turistas, né? A gente vê notícias aí, eu não sou nenhum estudioso da área de saúde, mas a gente vê muitas notícias aí de variantes, né, desse vírus, e como vai ficar a cidade de Ouro Preto pós a festa de carnaval. A gente vai receber muitos turistas, pessoas de vários lugares, pessoas inclusive estrangeiras, e podem estar trazendo, né, variantes novas, né, podem estar trazendo variantes desse vírus que até hoje seja desconhecida, e a gente sabe que a nossa cidade, uma cidade pequena, né, o fluxo de turistas no carnaval é um dado muito significativo, né? Hoje, a gente tem no Brasil, né, tem uma média móvel em torno de 350 mortes, né, por dia no Brasil, e esse número, né, dado os grandes números que a pandemia trouxe, parece ser um número pequeno, mas se a gente for parar para pensar, é um número muito compatível com aquele acidente da Boate Kiss, né, que chocou todo o país, né? Então, para mim está muito claro que a pandemia ainda não acabou e que exige, né, de fato, os cuidados. Então, eu trago aqui à prefeitura essa breve reflexão para a gente pensar. E falando de UFOP, né, propriamente dito, eu gostaria até de pontuar aqui uma inversão de valores que nós estamos tendo, né, na nossa universidade hoje, né? A gente está aqui, né, já há quase meia hora, né, debatendo aí uma possível ou não realização do carnaval dentro das nossas dependências, e com relação a retorno das nossas atividades, que eu acho que é o principal, né, foi um ponto de comunicação, né? Então, assim, a reitora, inicialmente, ela, na comunicação da fala inicial dela, ela coloca, né, como está o panorama da nossa universidade hoje, de maneira muito acertada e tudo, e fala muito da ansiedade, né? E primeiro eu pergunto quem não está ansioso com esse, né, com o atual momento que a gente vive, né? Quem acha que o dia de amanhã vai ser melhor que hoje, né? Então, assim, eu como representante dos técnicos administrativos aqui, eu quero trazer, né, para o debate, né, comentando já essa fala inicial da reitora, que hoje, professora Cláudia, a ansiedade, né, ela está geral pela falta de informação, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender, né, como que a UFOP está se posicionando perante a pandemia, porque a gente não tem um documento oficial da universidade, né? Eu, por exemplo, estou na minha tela aqui agora, eu sei qual que é o plano de retorno da Universidade Federal de Viçosa, eu sei qual que é o plano de retorno da Universidade Federal de Minas Gerais, eu sei qual que é o plano de retorno da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sei qual é o plano de retorno da Universidade Federal de São João del Rei, e eu não sei qual é o plano de retorno da UFOP. Né? Qual que é o documento? Né? Então, assim, eu tenho acesso a documentos de várias universidades e não tenho acesso ao documento da universidade que eu trabalho. Então, assim, eu, como representante técnico administrativo e presidente da SUFOP, eu sou cobrado a todo momento. Né? O que vai ser feito? Né? Nós vamos voltar? Não vamos voltar? Então, assim, isso que gera a ansiedade, essa falta de informação. Né? Então, assim, a gente precisa de ter um documento. Né? Eu sei que ontem, né, tanto o professor Leonardo quanto a professora Tânia fizeram uma live, explicaram muita coisa, né, colocou muita coisa para nós, mas foi ontem. Né? Nós estamos nesse momento, assim, há muita dificuldade, sempre com muita dificuldade de saber qual que é o dia de amanhã, né? E paralelo a isso, por exemplo, né, algumas semanas atrás, saiu um comunicado da diretoria da EDTM, por exemplo, falando para toda a comunidade, inclusive para os discentes, como que será esse plano, e lá eles falam muito claro que o trabalho técnico administrativo fica a cargo da chefia imediata.
E aí, é a cargo da chefia imediata ou não? A administração central da universidade vai se posicionar, vai ter um comunicado com relação a isso? Os nossos colegas, por exemplo, de João Molevade, tá questionando muito a SUFOP, que foi feito um comunicado a todos os técnicos administrativos de ICEA, dando 10 dias para retomar as atividades. E aí? Então, assim, é um grande problema. Eu acho que nós precisamos, antes de discutir carnaval, discutir um documento que fala qual que serão os passos do retorno à atividade presencial na UFOP. Tanto para o público discente, para o público técnico administrativo e para o público docente. A gente tem que ter isso documentado. Eu acho que é muito importante, para sanar a ansiedade de todos, saber como vai ser o dia de amanhã. Como que vai ser essa volta? Se será? Quando será? O que não dá é para nós termos acesso às informações de várias outras universidades e não temos da qual nós trabalhamos, da qual que nós representamos nesse conselho. Então, assim, eu quero levantar essa reflexão aqui a todos. Eu acho que é muito importante, né, a gente focar no fluxo correto de informações e não ficar muito assim, a diretoria fala uma coisa, a Progep fala outra e meu chefe imediato fala outra. É muito complicado. A gente recebeu um comunicado de uma diretoria, a gente recebeu um e-mail da Progep informando que fica como está tudo no trabalho remoto, e receber um comunicado da nossa chefia imediata pedindo para voltar ao trabalho. Então, assim, é isso que gera ansiedade, gente. É a falta de informação, é a falta de saber como vai ser o dia de amanhã. Então, eu peço a esse conselho aqui, né, primeiro, uma grande coerência, né, ao estado que nós estamos vivendo. Eu peço que a gente, né, reflita sobre o tema, e antes de debater carnaval, vamos debater a nossa atividade laboral, vamos debater as condições que a gente tem para poder voltar à atividade, e aí sim, talvez 2023 a gente realize aí um bom carnaval. Eu, particularmente, sou festeiro, gosto muito das atividades, mas eu penso que o momento hoje é a gente pensar sala de aula, pensar atividade laboral, né, pensar a nossa universidade de outra perspectiva. Obrigado. Bem, eu não gostaria de fazer a intervenção na resposta do Gabriel, mas eu gostaria de colocar que tudo que nós estamos fazendo está no site do site da UFOP. E em relação, você não estava no Conselho Superior na época, mas aqui foi definido 3 períodos remotos. Então, a gente não voltaria de forma alguma agora. Isso está decidido pelos conselheiros, né? Então, daí a nossa tranquilidade em fazer de forma democrática, como eu disse, consultar as unidades, para saberem quais situações, em que situações poderemos voltar com tranquilidade, os técnicos, os professores e os alunos. Então, por isso, nós não estamos perdendo time, não, nós estamos no time, porque nós nos organizamos para isso. E tudo que nós estamos fazendo está sendo divulgado na página da UFOP. Então, eu espero que as pessoas leiam. Inclusive, foi um trabalho muito grande, primeiro, do Comitê de Enfrentamento à Covid, de forma, inclusive, educativa também, além do protocolo da própria UFOP, de como tem que se comportar na própria UFOP, né? E também a discussão do retorno de servidores e docentes. Existem várias implicações, e cada hora o governo federal solta uma informação que não, por exemplo, não nos deu a liberdade, como muitas universidades hoje estão sendo processadas, que eu não tomei, de fazer, por exemplo, pedir a carteira de vacinação, que muitos conselhos universitários tomaram essa decisão e tiveram agora um processo e vão ter que voltar atrás. Então, eu não quis antecipar situações das quais eu não gostaria de colocar vocês, nenhum conselheiro em situação difícil. Principalmente em relação ao retorno. Se o nosso semestre está marcado para março, retorno, nós podemos discutir com os técnicos um retorno gradual? Podemos, mas eu falei também no início que nós vamos apresentar um plano que vocês todos vão receber, para nós discutirmos num conselho universitário extraordinário. Será o único ponto de pauta, não terá nenhum outro ponto de pauta. Então, o nosso cuidado pode parecer
lentidão, mas não é. Nós não estamos fazendo como essas que você está vendo os planos, que está de cima para baixo, sem discussão com a comunidade, e mandando voltar 100%. Que é isso que Viçosa está fazendo. Em março vai voltar 100%. Eu não acho que tem que voltar 100%. Não discutiu com ninguém. Lavras está lá, não discutiu com ninguém. Volta 20%. Eu não quero fazer dessa forma. Eu não acho que é dessa forma. Porque tem setores que podem voltar, tem setores que não podem voltar. A discussão, ela é coletiva. Ela é coletiva no momento que você discute com a unidade, você discute com os setores, você discute com a Projeto, você discute no Conselho Universitário. Então, eu prezo pela democracia e eu quero ouvir todo mundo. E isso aqui estava definido já anteriormente, que o nosso retorno era março de 2022. Então, portanto, nós temos tempos para poder decidir, discutir de forma tranquila e calma, como nós estamos fazendo. Nós fizemos todo o estudo primeiro, para não chegar nada, pode até chegar alguma coisa incompleta, mas para chegar mais completa possível para as informações para vocês, conselheiros, para ajudar na definição. Isso foi a nossa preocupação. Podemos ter errado? Podemos. Mas o que a gente percebeu é que as universidades, então, estão, inclusive, admirados com a nossa postura da Universidade Federal de Ouro Preto, no sentido de buscar essa discussão de forma mais democrática com a comunidade para trazer uma proposta melhor para todos. E não definir de cima para baixo. Nós podíamos definir aqui agora, não. Volta todo mundo agora, 100%. Com as máscaras, com o álcool em gel, com tudo aí, que nós já está tudo comprado. Pode voltar. E nós não queremos isso, não é dessa forma que nós pensamos. Então, vocês vão ter muito breve uma convocação para discutir o relatório dos comitês de enfrentamento, comitê gestor e o GAT, que ajudou em todo o mapeamento dos prédios da UFOP, nos 3 campi, com tudo organizado para vocês verem o tamanho e a dimensão do trabalho que a Universidade Federal de Ouro Preto fez. Então, nisso aí eu tenho muita tranquilidade. E passo para vocês, conselheiros, muita tranquilidade, podem ficar tranquilos, porque não será nada feito de uma forma feito de qualquer jeito, pelo contrário, foi minucioso o estudo, e que vocês terão total tranquilidade na votação, ou concordando ou não, com aquele plano, ou sugerindo modificações para votar de forma melhor. Então, não precisam preocupar. Isso não coloquei como ponto de pauta hoje, porque será pauta exclusiva no Conselho, o próximo Conselho Universitário, porque ontem nós tivemos uma reunião dos 3 conselhos que trabalharam arduamente para fazer essa proposta para entregar para vocês. E nós estamos em tempo, já que vamos voltar em março, né? Bem, ainda está inscrito Felipe Motim e depois Sérgio Neves. Felipe. Oi, Cláudia. Eu queria só agradecer novamente o espaço da Prefeitura de Ouro Preto, esclarecer que a Prefeitura ainda não decidiu sobre, de fato, o Carnaval, né? Se terá ou não o Carnaval. Nós temos o melhor relacionamento possível, né, com a Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje, inclusive, na Secretaria de Governo, nós temos um funcionário, né, que ele trata exclusivamente da relação com a Universidade Federal de Ouro Preto, que inclusive é o professor aposentado Jorge Adílio Pena, né, e a gente agradece demais a reitora e a todo o corpo técnico da universidade por todo o apoio que vem nos sendo prestado, né, nesse combate árduo ao coronavírus. Em primeiro lugar, sempre virão as vidas, mas nessa transparência que nós temos, né, com a Universidade Federal de Ouro Preto, nessa parceria para a cidade, eu achei importante vir a esse conselho, colocar e com a total transparência possível os passos que a Prefeitura de Ouro Preto vem tomando para a realização ou não do Carnaval, né, que a gente sabe da importância cultural, econômica
que tem para a cidade de Ouro Preto. E a Universidade Federal de Ouro Preto, apesar de não ter nenhuma responsabilidade sobre o evento carnaval, ela vem nos últimos anos, né, por essa cessão do Centro de Convenções à Liga dos Blocos Estudantis, e por também várias repúblicas, né, elas virarem meio de hospedagem durante o carnaval, elas tiram um alvará especial para se tornarem meio de hospedagem. Eu achei importantíssimo vir a esse conselho colocar essas ações que vêm sendo tomadas pela Prefeitura de Ouro Preto. Então, por isso, nesse sentido, que eu vi aqui, né, a pedido do prefeito Ângelo Osvaldo, para deixar de forma clara, né, nós estamos num pré-planejamento, até porque tem licitações que têm que ser feitas para o carnaval, né, como, por exemplo, de palco, som, iluminação, enfim. Mas não há uma decisão tomada. Em primeiro lugar, sempre nós ouviremos os profissionais da saúde. Hoje, Ouro Preto está no Minas Consciente, mas a gente não pode ser mais, mas a gente pode ser mais restritivo ainda perante a lei, né? A gente não pode ser menos restritivo, mas podemos ser mais. E a Secretaria de Saúde, em vários momentos durante essa pandemia, foi mais restritiva do que o plano, né, Minas Consciente. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu pedi esse espaço no conselho, um conselho que eu fiz parte durante muitos anos, enquanto representante discente dos estudantes, como aluno da Universidade Federal de Ouro Preto, que muito me honra vir aqui novamente no conselho, perante a reitora Cláudia, a todos os conselheiros, mas para ser mais claro possível, não há essa decisão tomada, então não pensem que, né, daqui já tem a certeza que terá o carnaval organizado pela Prefeitura de Ouro Preto, mas eu vim aqui colocar todas as medidas administrativas que vêm sendo tomadas, né, para esse pré-planejamento do carnaval. Ouro Preto, nos últimos anos, ele recebeu um patrocínio, né, para a realização do carnaval, para que não tenha gastos nos cofres públicos. E esse processo de chamamento, por exemplo, já irá ocorrer. Se não tiver o carnaval, obviamente, a gente não irá receber esse recurso, né? Então, foi também colocado, né, uma pré-venda dos blocos estudantis, né, e que, obviamente, se não tiver o evento, eles também terão que devolver esse recurso, enfim. E começou a sair muita notícia na mídia, muita especulação, então eu preferi vir a esse conselho para esclarecer tudo, colocar o ponto de vista da Prefeitura de Ouro Preto, para ter esse processo de transparência e de parceria que a gente vem tendo com a Universidade Federal de Ouro Preto. Em momento nenhum responsabilizar a Universidade Federal por nenhuma ação. Não, se eu me fiz parecer isso na minha fala, me desculpe, mas não foi a intenção. Muito pelo contrário, a Universidade Federal de Ouro Preto sempre foi muito parceira da Prefeitura de Ouro Preto na realização do Carnaval e de tantos outros eventos, desde que assumiu a gestão do Centro de Convenções e vem fazendo com maestria. Então eu vim aqui só para deixar a situação mais clara possível aos conselheiros, né, mas novamente retificar que não há uma decisão ainda da Prefeitura, e nós ouviremos primeiro a Secretaria de Saúde, né, que vem trabalhando de forma incansável com o apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, no enfrentamento, na vacinação, enfim, todos os cuidados necessários. Nós acreditamos, em primeiro lugar, que a nossa missão é salvaguardar as vidas, mas também a gente não pode fechar os olhos ao que vem acontecendo. A maioria das cidades do Brasil anunciando carnaval, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E aí nós temos também que pensar um pouco no planejamento, para mesmo que não ocorra, se ocorrer, a Prefeitura de Ouro Preto estará pronta para fazer o evento. Então, nesse sentido que eu vim ao Conselho, esclarecer, ser o mais transparente possível, né, para continuar com essa parceria que vem sendo, desde o início da gestão Ângelo Osvaldo e da reitora Cláudia, em prol da cidade e de todos os ouropretanos. Só para ficar mais claro um pouco minha fala e agradecer novamente esse espaço de fala aqui do Conselho e da Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigado. Obrigado, Felipe. Está escrito agora o Sérgio Neves e o Rodrigo Fernandes. Bom dia a todas e a todos, né? Esse assunto é realmente um assunto que causa muita discussão, muita polêmica. Eu particularmente, gosto muito do carnaval, participo aqui de agremiação de escola de samba, blocos aqui do Ouro Preto, mas eu acho uma irresponsabilidade a gente discutir carnaval agora, nessa situação que a gente já está vivendo. Não estou dizendo que é irresponsabilidade da prefeitura, do secretário, não é isso, mas é uma responsabilidade de quem quer organizar carnaval agora, diante da situação que nós estamos vivendo. A prioridade no momento é o combate à pandemia, não é pensar em carnaval.
né? A gente não deve fazer isso. Eu acho que os blocos estudantis que estão já vendendo ingressos sem ter uma certeza de que vai ter ou não carnaval, ou sem ter a questão da pandemia realmente definida, resolvida, eles estão sendo irresponsáveis. Não deveriam nem ter colocado à venda, né? Acho que não deveria estar fazendo isso nesse momento. Acho que é uma atitude completamente irresponsável. Embora esses blocos não tenham nenhuma administração da universidade, embora eles sejam blocos de estudantes, mas a universidade talvez poderia soltar uma orientação. Eu não sei se é o caso, né, Cláudia? Eu estou só aqui fazendo hipótese de orientar esses estudantes no sentido do uso da República, como disse agora o secretário, que às vezes as repúblicas viram hospedarias, e dos blocos. As repúblicas que são propriedade da universidade, obviamente, não poderão ser utilizadas, porque já tem a UFOP está, por decisão desse conselho, com todas as atividades suspensas, né? E eles não poderão utilizar. Uma questão importante também que eu queria chamar a atenção é que quem decide pelo retorno ou não das atividades normais da universidade é esse conselho. Se eu me lembro bem, em março de 2020, eu participei da reunião que foi lá em cima no campus universitário, me parece que foi na IDTM, não me lembro se foi desculpe, na Escola de Direito, eu não me lembro. Foi no Centro de Convergência. Isso, no Centro de Convergência. Esse conselho definiu pela suspensão das atividades e para que a gente está nessa situação e trabalho remoto como a gente está hoje. Então, somente o conselho é que pode decidir o retorno. E unidade nenhuma acadêmica, chefia imediata nenhuma, a PROGEP, ninguém pode convocar quem quer que seja, a não ser para o trabalho remoto, ou a não ser para um caso de extrema necessidade e urgência. Não pode passar por cima desse conselho. É esse conselho que vai definir quando vai retornar, se vai retornar, e a forma do retorno. Então, isso tem que ficar claro para que os companheiros técnico-administrativos que eu também represento aqui nesse conselho, que estiverem sendo pressionados a retornar, igual os companheiros do Molevade, falar claro que a decisão do Conselho Universitário, que é o órgão máximo de decisão dessa universidade, é ainda pela suspensão da atividade, não é pelo retorno. Isso é coisa definida. E quanto à questão da praça da UFOP, eu acho que não deve ser utilizada, e o Carnaval em Ouro Preto, em outros setores, em outros locais de Ouro Preto, também tem que ser bem pensado. Peço ao secretário que discuta isso com cuidado, porque mesmo sendo realizado na fábrica de tecido ou em outro local, isso pode causar um impacto muito grande, como o Gabriel acabou de falar agora mesmo. Ouro Preto é uma cidade pequena, o centro histórico é concentrado, vem muita gente de fora, pode trazer variantes, e o impacto aqui em Ouro Preto é muito maior do que o impacto em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio, né? Porque aqui, por ser uma cidade menor, o número de pessoas pode trazer um impacto muito maior para a questão da pandemia. Então, é isso que eu gostaria de dizer.